Olá, olá! Aqui estamos para mais um Papo de Pele. Estamos aí já na 5ª edição e hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Mas antes de apresentá-la, para quem não sabe, para quem não viu os outros episódios do Papo de Pele, o Papo de Pele é o podcast da MedSystems, foi feito para conectar pacientes a dermatologistas, a médicos, ao mercado, para a gente falar desse universo de pele, universo de beleza, universo de skincare que todos nós amamos e gostamos. Desmistificar esse mercado e também trazer novidades para outros profissionais, porque o que é dito aqui não é aproveitado somente para o âmbito da dermatologia. E hoje a minha convidada, ela já faz parte aí do nosso hall de dermatos há muito tempo. Eu tive o prazer de ser paciente dela também. É a doutora Giovana Moraes, que está aqui comigo hoje. Obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, Andressa. É um prazer estar aqui no Papo de Pele. Eu pra também. Falar um pouquinho aí da minha experiência. Um pouquinho da experiência. Essa mulher que desbravou a dermatologia nos últimos poucos anos, né? Acho que uns Fez 10. um ramp-up aí gigante. E, doutora, antes da gente começar, se apresente. Fala um pouquinho da sua trajetória, do seu currículo para o pessoal. Bom, vamos lá. Eu sou dermato, né? Mas eu vim lá de Cuiabá, na verdade, né? Saí de lá, vim para São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás, se a gente pode dizer assim, né? Eu terminei medicina lá em 2006. Em 2007, eu fui para o Rio de Janeiro fazer clínica geral. E aí eu despenquei aqui no SUS, em São Paulo, para fazer dermato e finalizei aí a especialização lá por 2012. Eu tive a experiência também, Andressa, de quando eu saí da residência, de poder trabalhar como assistente numa clínica muito bacana aqui em São Paulo e aprender muito mais sobre estratégias de marketing, de venda. Na verdade, era como se fosse a Disney, eu falo, porque eu tinha ali todas as tecnologias. Eu tinha uma médica, né, que estava comigo, que ela tinha praticamente todos os aparelhos. E foi um início muito bom. E foi aí que eu criei essa grande paixão pela parte da medicina estética, né? Focada em laser, injetáveis. Porque eu estava naquela fase que eu estava meio perdida. Será que eu vou mais para cirurgia dermatológica? Será que eu vou mais para o câncer da pele? Será que eu vou mais para cabelo, né? Só para a área de tricologia. Mas ali eu decidi que era o que eu amava mesmo, era o que me fazia vibrar e que eu tinha que seguir com aquilo. E aí eu comecei a abrir meu primeiro consultóriozinho aqui em São Paulo, quando eu decidi que eu não ia voltar para Cuiabá, que eu ia ficar aqui, porque eu achava, na verdade, que o mais difícil é o mais gostoso, sempre fui assim. Então eu falei, não, se aqui é mais difícil, eu vou ficar e vou tentar desbravar. E eu abri minha primeira salinha de consultório em 2015, na verdade, 14 para 15. Eu alugava uma salinha na clínica de uma ginecologista amiga. E aí começou a expandir. Foi aí que eu comecei a atuar um pouquinho mais nas redes sociais. Eu já vinha ali atuando como pessoa física, mas eu vi que eu precisava virar uma pessoa jurídica e profissional também e falar um pouquinho do que eu fazia, né? Isso esbarrou em muitas coisas do CRM, tem um book gigante nessa área que no início do marketing era mais complicado, né? Sobre a gente poder falar sobre algumas coisas. Hoje a gente está passando por uma mudança que eu acho que é muito importante para a gente como profissional. Estamos lutando por isso. E aí, quando foi em 2015, para o final de 2015, eu vi que aquele espaço estava pequeno para mim. Né? Eu tinha uma salinha de atendimento e tinha uma salinha de procedimento. E eu vi que eu estava precisando de uma assistente de enfermagem para mim. Eu estava precisando de uma secretária, uma recepcionista para mim. Eu estava precisando de uma esteticista que fosse para mim. Eu não estava cabendo ali dentro daquela estrutura. E eu passava todos os dias na rua, onde no finalzinho da rua era essa clínica. E aí apareceu uma placa na frente, aluga-se, né? E uma casa grande, né? Aí eu falei, por que não, né? Que era da Bento... Da Bento de Andrade. E aí eu olhei aquela casa, assim, tinha sido um salão de beleza a última lá. E eu falei, nossa, casa bonita, né? Vamos entrar para ver quanto é que é a locação, como é, né? E meu irmão, na época, estava terminando a administração no Rio. E eu falei, Gustavo, bora empreender? Né? Eu que sou filha, neta de empreendedor, eu falei, vou ter que abrir meu negócio. E aí resolvi e consegui abrir a primeira clínica aí no final de 2015 para 2016. Quando passaram-se mais ou menos aí, praticamente até 2018 para 2019, o espaço começou a ficar pequeno. A gente tinha mais ou menos 300 metros quadrados. E eu falei, gente, preciso de mais, trazendo mais médicos, né, mais assistentes, mais equipe na parte da fisioterapia e tudo. E aí foi quando eu comecei a obra da segunda clínica, que a pandemia apareceu no meio, né, de 2020 para 2021. Em vez de abrir em 2020, eu tive que retardar um pouco a obra, até porque não tinha caixa para terminar. A gente tinha que pagar o fluxo conforme atendimento, a gente não sabia o que ia ser do futuro ali. E em 2021, eu abri a segunda clínica, com quase 1.000 metros. E, no final do ano passado, a terceira, que voltou para ser na Bento de Andrade, que a gente está com outros profissionais ali e tem muito ainda para fazer. Eu acho que
não dá para parar, né? Então, é uma trajetória que de fora parece fácil, né? Mas eu falo que só quem tá dentro de casa ali, a gente sabe das dificuldades, além das coisas gostosas e das conquistas, né? Mas eu acho que eu não teria feito nada diferente. Mas é uma trajetória que eu falo, até eu digo para alguns médicos que estão começando, eu até falo que nada vem muito rápido, né? Assim como a mídia social, né? Não dá para você plantar uma flor, né? Plantar uma semente e querer que ela cresça. E querer que você amanheça e olhe ela já flor nascida, né? Então é um processo, né? É um processo que leva meses, leva anos, né? Para você colocar credibilidade no mercado, para você colocar autoridade, para você colocar confiança, que é a principal coisa que a gente precisa para os nossos clientes, que são os pacientes, né? Que são clientes. Mas nós que vendemos serviços, né? A gente precisa estar muito bem inserido nesse meio, mas eu acho que, primeiro de tudo, é começar fazendo com excelência o que a gente faz, que é a dermatologia, e depois a gente conseguir mostrar para o mundo quem a gente é com excelência também. Então, eu acho que são passos devagares, né? Não são passos rápidos, que eu dei até aqui. Tô falando aí de uma história de praticamente 10 anos. E que, na verdade, assim, né? Na verdade, eu acho que quem olha de fora fala, como foi rápido esse seu rampo, né? Sim. Não foi tão rápido. Eu acho que depois que a gente acerta o foco de onde a gente está e onde a gente quer chegar, e a gente consegue desenhar isso aí, vai mais rápido. Mas leva um tempo. Né? Leva um tempo, ainda mais eu que não conhecia ninguém aqui em São Paulo, eu não tinha nada aqui em São Paulo, né? Eu não sou de São Paulo. Não tinha indicação, não tinha referência. Então, o fato de eu ter iniciado como assistente, ter conhecido esse mercado, né? De luxo, onde eu queria chegar com o meu consultório, com a minha clínica. E, em segundo lugar, ter trabalhado com uma ginecologista que já estava 10 anos na minha frente, me colocou muito paciente na sala. E isso foi um start. Mas tinha dias assim que eu trabalhava em outras clínicas de plano de saúde, ainda dava plantão em UTI nesse início aí, em 2015, 2012 até 2015, até que eu consegui ir desmamando e focando no que eu queria, que era minha clínica. Mas tinha dia que tinha 5 pacientes, tinha dia que não tinha ninguém na agenda. E eu ficava ali, circulando na clínica, procurando paciente. E eu acho que quando você foca, quando você sabe aonde você quer chegar, as coisas começam a acontecer. Mas eu acho que é primordial isso, né? A gente saber o que a gente quer e onde a gente quer chegar para a gente traçar aí essa linha de caminhada, né? Senão a gente não chega em lugar nenhum. A doutora está aqui contando a trajetória dela e veio um filme na cabeça, né? Porque eu a conheci em 2017, início de 2017. 16 para 17. Então, você tinha acabado de ir para a clínica quase ali da Bento. Eu cheguei ali em 2015, em julho de 2015. Mas era uns 2 anos, um ano e meio, 2 anos. E eu vejo a trajetória, que acompanhei a trajetória desde o início. Eu consigo hoje, como profissional de marketing, identificar algumas mudanças, algumas questões de marketing, algumas evoluções e também os investimentos que a clínica faz, né? Então, o tema hoje é sobre isso, tá, gente? A gente vai falar sobre marketing. Então, assim, você que tá achando que é só sobre marketing na dermatologia, não é. Vou pegar essas dicas aqui para você que é autônomo, que tem uma empresa pequena, ou é um profissional que seja PJ, CLT. O seu marketing pessoal, a forma como você se mostra nas redes sociais, a forma como você se vende, ela é importante não só para o médico que está à frente de uma grande clínica. Então, saiba tirar o melhor daquilo que você escuta. Então, hoje o tema é sobre marketing, é isso que eu estava revisitando aqui. Lá em 2017, 16, que foi quando a gente se conheceu, e a gente ainda estava ali tentando emplacar a Ultraformer no Brasil, rede social era uma realidade como é hoje, né? Mas eu acho que a forma que a gente fazia era muito mais caseira, né? Antigamente. Era muito mais você por você mesma. O que mudou de lá pra cá? O que mudou de investimento? O que hoje você enxerga e fala, nossa, se não for assim, não traciona? Não traciona. Eu acho que mudou muito, né? Essa história do marketing, a rede social, a mídia social, tanto para as áreas de serviços em geral, empresas que vendem serviços, como uma clínica, né? Nós somos uma empresa que vende serviços, né? Para pacientes, no caso. Isso passou por uma modificação muito grande. Eu lembro que quando eu estava saindo ali da faculdade, entrando na residência, a gente já tinha o Facebook funcionando muito forte, mas não existia o Instagram. Quando eu abri esse meu primeiro consultório, o Instagram já estava. Eu já tinha a minha página no Instagram ali, como Giovana_Moraes. Eu era uma pessoa física que postava ali das coisas que eu estava fazendo, misturado um pouco com a parte do que eu fazia profissionalmente. Foi aí que eu vi que eu precisei transitar
para uma página que fosse doutora Giovana Moraes, para eu passar um pouco mais de credibilidade como doutora, como médica. E, principalmente, eu acho que o que mudou muito nesse tempo foi a forma de comunicação das mídias sociais, principalmente. Não tô falando só de Instagram, né? Porque mídia social não é só Instagram. Hoje, no Brasil, a gente sabe que o WhatsApp e o Instagram são os dois grandes carro-chefes, mas a gente tem YouTube, a gente tem TikTok, né? A gente tem Twitter, a gente tem várias outras coisas, site, blog. Mas o que mudou muito, eu acho que esse conteúdo, a forma como a gente entrega conteúdo, no início era aquela coisa fixa, né? Sim. Até porque não tinham vídeos no Instagram. Então, a gente colocava aquela imagem fixa de algum tema que a gente queria falar, queria mostrar, preenchedores, e a gente escrevia tudo na legenda. Sim. Então, era uma fase ali, em 2014 para 15, que ainda estava funcionando desse jeito. Mas o marketing mudou muito. E aí começaram os vídeos, começaram os pacientes a interagir, né? Os clientes a interagirem. Então, eu acho hoje que a mídia social, a rede social, ela é muito mais, né, um telefone do que uma televisão. Porque a gente não é ali um monólogo, né? A gente tem um diálogo. Então, eu acho que quanto mais hoje a gente interage com esse cliente, a gente consegue entregar para esse paciente, para esse cliente, o que ele quer ouvir, né? Para ele entender ali e querer assistir a gente, querer acompanhar, acordar de manhã e falar, nossa, vou ver o que a Giovana tá fazendo ali, o que a doutora Giovana tá fazendo, o que ela tá falando. Então, eu acho que hoje em dia é muito mais essa questão de oferecer, né, informação. A gente quer, na verdade, mostrar mais na rede social tudo que a gente pode fazer para conversar, para atingir esse público que a gente quer, que está ali, afoito por informação. Mas para isso a gente precisa de muita coisa antes para funcionar. A gente precisa identificar algumas coisas, principalmente, eu acho, quem é você. Primeiro de tudo, né? Primeiro eu preciso saber quem é a Giovana, né? O que ela é, né? O que ela gosta. Em segundo lugar, essa persona que a gente quer trazer até a nossa clínica, né? Então, esse tipo de paciente, o que ele faz, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer, que lugares ele frequenta, isso é uma das grandes coisas, né? Então, eu acho que essa evolução do marketing foi muito grande. E outra coisa é que hoje as pessoas, elas querem ver mais o real, né? Do que aquela coisa pronta. Então, isso mudou muito. Eu comecei comigo mesma, depois eu passei por uma época que eu tive 3 agências de marketing, né? Trabalhando, fazendo posts. E não existe milagre. A gente tem que estar ali junto com eles pra gente conseguir fazer com que eles tenham a nossa cara. Mas uma das grandes coisas que eu percebi nos últimos 4 anos, né? E que há 2 anos a gente instituiu, foi a gente conseguir fazer de forma mais verdadeira, mais eu mesma, e passar essa informação e ter um conteúdo de qualidade, que é isso que a gente precisa entregar, mas eu tive que internalizar o marketing. Eu acho que quando eu comecei a internalizar o marketing, eu vi a necessidade de ter ali dentro da clínica, né, dentro do negócio, do business, pessoas planilhando, desenhando, projetando o que tem a ver ali durante o ano todo com o que a gente faz, relacionando campanhas, eventos, vídeos, não só para mim, mas para a equipe, para a gente conseguir mostrar mais quem a gente é, né? Porque você saiu de uma estrutura onde era só o seu nome. Sim. Continua carregando, mas onde você era o produto principal. E principalmente por eu ainda carregar meu nome, é muito importante eu fazer com que essas pessoas que estão ali, elas sejam estrelas também, elas apareçam também no que a gente está falando ali de mídia social, né? Sim. Então, cada vez mais criar elas como braço e investir tempo, né? Investir qualidade na produção de conteúdo, não só minha, mas na delas também. Com certeza. E aí, nesse meio tempo, eu vi que eu não era mais só uma pessoa e que, para isso, eu precisava, como estratégia, criar site, criar um outro perfil de Instagram, um outro perfil no TikTok do Grupo Giovana Moraes, em que eu pudesse destacar muito mais essas pessoas e passar muito mais informação, além do que eu passava no meu, que acaba misturando um pouquinho de parte pessoal, de viagem. Mas isso é o que... Que é o que funciona, né? Funciona, porque é isso que eu ia falar. Você saiu de um ambiente onde você era o principal produto. Sim. Tudo bem, até aí tudo bem. Eu acho que no início ali do Instagram funcionou para todo mundo. Todo mundo postava um pouquinho, compartilhava um pouquinho da rotina. E a gente ia criando a credibilidade com o que a gente acabava mostrando de uma forma muito amadora. Sim. Lá no passado. E aí profissionalizou muito a rede social. Acho que a pandemia também trouxe essa questão profissional dos posts de informação, aqueles posts todos cheios, carregados de por quê, pra quê e quando. E a gente sente essa volta do humano. E eu acho que eu seguindo a doutora, você
sustenta isso muito bem desde o início. Independente de você ter passado por essas fases do marketing, de o post fixo, o post informativo, enfim, você sempre compartilhou quem você é nas redes sociais. Eu acho que isso é fundamental para qualquer empresa, né? Para qualquer pessoa. A gente tem que mostrar um pouquinho da vulnerabilidade também. A gente tem que mostrar o que acontece ali nos bastidores, de verdade, quem a gente é. A gente tem até uma parte lá nas redes sociais que chama erros de gravação. Porque eu acho que quando você diverte também um público, você muda um pouco do que só aquilo ali, só teoria, só o que eu faço, ou só sobre tecnologias. Tipo, o que é Ultraformer, o que é não sei o que é não sei o que. Mas não, a gente tem que entregar soluções para os problemas também. E entretenimento. As pessoas querem o entretenimento. As pessoas querem também se divertir com aquilo ali, né? E eu acho que um pouco do que tem acontecido agora, recentemente, com a mídia social, é que ela parou de ser tanto social, né? Tá mais propaganda. Sim. Então, uma das coisas que muita gente reclama, eu acho que por isso muita gente tem migrado aí até pro TikTok, para outras redes, ferramentas. Porque você vê que algumas redes começam só propaganda, anúncio pago, né? Então, de lojas, dependendo do que você segue. Então, começa a virar uma loucura. Você não consegue mais ter aquela coisa social, não, né? E a maioria das vezes o que está acontecendo hoje em dia é que aquele conteúdo que você fez e não deu nada para ele, que você fez ali nos 5 minutos de correria, é o que viraliza, é o que conecta. Eu falo muito isso e eu não vou cansar de repetir esse clichê de documentar mais, produzir menos. Lógico que tem que ter uma produção, porque você é o seu principal produto, você carrega o nome para outras médicas dentro da sua clínica, então você tem que ter essa estrutura, mas não pode deixar de trazer o dia a dia. E o dia a dia nem necessariamente é aquela coisa difícil que as pessoas olham para aquela blogueira e falam, nossa, vou ter que me expor. Não é esse tipo de exposição. Eu não acho. Eu não acho nada mal em ser blogueiro ou blogueirar, mas uma das coisas que a gente tem que entender que blogging também, seja no blog, seja no Instagram, seja no TikTok, não é quantidade, igual você está falando. É qualidade. Então não adianta você bombardear também de informações e não ter um conteúdo de qualidade para entregar para aquele público que é o seu paciente, que é o seu cliente final, né? Então, eu acho que o melhor marketing mesmo é esse marketing que funciona na mídia social, é o marketing que a gente não precisa vender nada, né? Que a gente encontra o nicho, o público que a gente quer atingir, a gente direciona todos os nossos esforços para aquele público. Se você conseguir chegar nesse ponto, é sensacional. É sensacional. Mas é claro que nesse meio aí a gente vai errando, né? Às vezes você começa a seguir alguma linha e não tem problema errar. Só voltar. Voltar e refazer o caminho. Ponto que eu acho que a maioria dos profissionais, não só dermatologistas, eles confundem muito. É que assim, eles imaginam que a partir do momento que eu tomei uma decisão, eu vou seguir ferradamente nela, sabe? Tipo, eu não vou abrir mão de mudar, eu tenho que seguir. Então, as pessoas, elas têm aquela falácia, né? Do tipo, eu tomei a decisão, esse é o meu posicionamento, eu não posso sair nem 1 milímetro pra cá, nem 1 milímetro pra lá disso. E não, o legal da rede social é você errar, às vezes voltar falando que errou, às vezes se posicionar em outra questão. É lógico, né? Ficar se reposicionando o tempo inteiro ou mudando de opinião. Mas a mudança faz parte da construção do entretenimento e dessa conexão. E eu acho que a gente vai mudando também, né? Com o passar dos anos, a gente também vai mudando a nossa forma de se comunicar, de se comunicar. De gostos, de crenças. E aí você vai encontrando aquele público que é mais parecido com você. Eu até falo, ainda brinco, que tem aquele paciente que não é pra você. Às vezes o paciente chega e fala, nossa, como que esse paciente veio parar aqui no meu consultório, né? Assim, aí eu reúno com a equipe de marketing hoje interna e eu falo, gente, vamos estudar. Quando isso começa a se repetir muito, né? Não só comigo, mas com todos da equipe. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada? A gente tá focando, às vezes, em alguma divulgação errada. A gente tá atraindo, não é o público que a gente quer pra cá. Peraí, vamos rebobinar, vamos ver o que a gente tá fazendo, né? Desde ali do funil inicial de vendas, como que tá... Porque marketing, a gente tá falando ali desde da inteligência com que a gente vai fazer aquele script do paciente que chegou até a gente ali no WhatsApp, né? Do sistema da clínica. Ali a gente já tem que bolar estratégias de marketing também e de vendas, né? Sim. Como você conheceu a clínica? Você sabia que a gente tem isso? Manda um menu de quem a gente é, para já conhecer antes de chegar. Não é só rede social, gente. Isso é muito importante. Marketing interno também, né? O que acontece dentro da clínica, como a gente vai abordar esse paciente ali dentro, para ele também conhecer outras coisas que a gente tem ali, além do que ele já viu, né? Então, tem todo esse trabalho que a gente tem que fazer
o tempo todo, né? Sim. E para isso a gente precisa de pessoas para ajudar a gente, né? Pode ser uma agência no início, mas como você falou, para a gente mudar o eixo, mesmo que seja uma agência, a gente precisa comunicar essa agência, né? Então tem muitos colegas dermatos que eu vejo e falam: nossa, mas a agência não faz nada do que tem a ver comigo. Mas será que você está brifando antes? Está fazendo reuniões com... E aí, esse tempo, ele precisa ser dosado na semana, né? Também. Não dá pra... Porque quando você tem um time interno, ele tá vivendo aquela rotina com você. Ele sabe quando tem alguma mudança. Mudança é mais fácil comunicar. E mesmo assim, a gente faz reuniões semanais com a equipe e reuniões de feedback também semanais com a... com a equipe de médicas e de outros profissionais. Porque a gente precisa entender também, fazer eles entenderem, na verdade, que nós somos um sistema só. Então, a gente pode até fazer coisas diferente do que é o meu hoje, a minha rede social, mas você tem que passar aquela sua essência, né? Do que é, quais são os valores, qual é a visão do seu negócio, também para essa empresa de marketing, que seja ela prestando serviço para você, ou seja, ela interna, ela precisa ter esse norte para saber começar e guiar. Eu acho super difícil uma agência externa captar a essência da pessoa sem conviver com ela no dia a dia. É impossível. Eu acho quase impossível hoje em dia. Então, eu acredito bastante em criação de times de marketing interno para profissionais autônomos, para profissionais que queiram trabalhar a imagem de fato. E eu acho que não é sobre dinheiro, sobre investimento. Hoje em dia, a mídia social tá aí pra gente fazer o que a gente quiser, né? Nós somos os protagonistas da mídia social, né? Então, a gente tá ali muito mais pra passar informação, passar soluções, né? Resolução de problemas para esse paciente, para esse cliente que procura a gente, mas não precisa de nenhuma estrutura tão grande para começar. Né? Pega a câmera, né? Ou como hoje tem apoio de celular, hoje tem luzes, né? Ring lights que favorecem. Então, vai da criatividade também, né? Vai muito da criatividade, da vontade. E uma coisa que eu falo também é da recorrência, né? Não adianta a gente começar a bombardear nossas mídias sociais e, de repente, passar um mês sem fazer nada. Sem fazer nada. Tem que Por tomar isso conta, que o verdade. entretenimento é importante. Porque ele é o recheio de quando você não tá tão programadinho, sabe? Não tem programação para aquele dia, né? Eu falo. Não tem nada para aquele dia. Eu falo, gente, vou fazer um Reels, vou fazer não sei o quê, vou no TikTok. Não, gente. Mostra alguma coisa que você está fazendo ali naquele dia, né? Sua rotina de skincare. Ou algum assunto interessante que você vê na internet que conecta. Hoje a gente está falando sobre conectar, sobre conexão. Então, a gente está muito mais falando de emoção, de coração, do que de cérebro, né? Com certeza. Então, a gente precisa. Pessoas conectam pessoas, né? Então, não adianta a gente ficar falando como se a gente estivesse falando para a parede. Tem que falar para a pessoa, né? Que você quer que ela entenda. Que ela entenda. E que ela absorva ali alguma coisa e lembre de você de alguma forma. E erros, doutora? Existe alguma coisa que você fez lá no passado que hoje você fala assim... Porque eu tenho uns posts, eu não arquivo porque eu às vezes eu gosto de ir lá e olhar, sabe? Eu sinto muita vergonha alheia, às vezes eu gosto de sentir vergonha de mim mesma. Eu olho lá e falo, nossa, por que você fez isso? Erro. Tem alguma estratégia, algum tipo de divulgação que lá no passado de marketing você fez, você fala assim, nossa, me arrependo e não quero mais fazer isso? Eu acho que... Não me lembro, assim, de um grande erro, assim, de um furo, assim. Acho que não, mas eu tive um furo que me rendeu muita coisa no início, que foi postar produtos. Na verdade, eu postava produtos. Teve um post que me rendeu, na verdade, erro. Erro que eu falo na questão legal. Legal, que foi eu pegar teve uma ação da L'Oréal, e aí eu quis postar todos os produtos da L'Oréal. E eu acho que aquilo ali chamou muita atenção, né, do CFM, e aí chegou uma carta em casa, eu falei, gente, mas eu fiz assim, pra mim não foi um erro, porque eu queria divulgar os produtos que eu gostava, mas eu devia ter feito de uma forma diferente, mais leve. Sim. E eu acho que também, uma das coisas que eu não faria mais, e que eu tenho cada vez menos tentado fazer, é vender. Tipo, teve uma fase que eu começava a colocar, assim, no início, né? Falava assim, promoção do Botox, promoção do não sei o quê, promoção... Então, isso eu acho que é uma coisa que não... Já funcionou, na época funcionou. Mas hoje não. Se hoje eu voltasse atrás, eu teria feito um pouquinho menos comercial no início e muito mais humanizado no início. Algumas coisas que eu fiz, assim, tanto em site... E é muito complexo, você falou da questão da divulgação de produto, porque... eu falo que para o uso da rede social, principalmente da imagem pessoal para carregar uma marca, você tem que ter acaba
que você precisa escolher um Sim. caminho. Então, não adianta falar assim, mas eu vou usar só para o pessoal ou para o profissional. Você precisa dos dois. Sim. Só que tem que ter um objetivo. Sim. Geralmente, a gente tende a ir mais pro profissional, porque a gente Sim. quer que aquilo ali gere frutos, que a gente venda, que a gente atraia pessoas, né? E aí você, sendo uma pessoa que consome outras marcas, que no Sim. seu dia a dia, ali como Giovana, amiga dos seus seguidores, você queria indicar, Sim. como pessoa jurídica, doutora, Eu não isso po- você é, não pode. não Então, pode. fica sempre naquela corda bamba de o que eu posso, onde eu não posso ir. chegar. Então, Eu acho que tudo depende da forma como você comunica, né? Acho que não dá pra ser propaganda. Eu fiz no ato de propaganda. Tipo, como se eu estivesse postando os produtos, fazendo uma propaganda. Tipo, compre aqui. Não é isso. Não era isso que eu queria passar. E eu acho que um grande erro que eu não faria mais era brigar com as minhas empresas de marketing digital. Desculpa para todos que tiveram comigo. Mas eu consegui brigar e discutir com todos. Hoje já perdoei, já estão todos perdoados, me perdoaram também. Mas é uma característica Não, mas isso é uma característica da doutora. Ela é tão verdadeira que quando realmente alguma coisa incomoda ela de coração, ela posta. E eu acho que isso aqui que conecta os pacientes, porque você é autêntica, é isso que... Eu acho que não dá pra não ser, né? Eu acho que a gente consegue enganar as pessoas por um tempo, algumas, né? Mas não dá pra enganar todo mundo o tempo todo. Não dá. Então eu até vejo, hoje eu conheço blogueiras, por exemplo, que na mídia, que eu não conhecia. Então você olha a rede social dela, ela é uma pessoa. Você conhece ela ou vai atender ela é completamente diferente de tudo aquilo ali que ela mostra. Então, acho que não dá pra gente comunicar com o público que a gente quer trazer pra gente, atrair, se aquilo ali não for verdadeiro, né? Se não for de dentro, de coração, se não for a sua essência, eu acho que a gente não vai conseguir ficar fingindo o tempo todo. Sim. Então, eu sou isso mesmo. Sou ariana, sou terrível. Eu sei. Tenho um humor do caramba, mas eu acho assim que isso me faz também me posicionar. Sim, te posiciona. E a gente sabe que na mesma hora que você fica brava lá na rede social que você fala, na mesma hora você já resolveu o problema. E já... eu acho que não é todo mundo que vai gostar de todo mundo, nem todo mundo vai agradar todo mundo, né? Então aí que eu acho que tá o segredo. Quando você sabe se posicionar e sabe quem é você e como você quer se passar para o mundo, as pessoas que se identificam e que relacionam com você atrai elas. Você atrai esse público certo, você atrai essa comunidade certa, que é quem você quer que esteja perto de você. Isso serve para o âmbito pessoal e para o âmbito profissional também, né? Então, eu falo que quem é parecido anda com gente parecida, né? Na rede social não vai ser diferente, na mídia social. Você não vai atrair, ter seguidores ou ter pessoas que te acompanham que não batem com você. O santo não bate. Então pronto, né? Eu acho que tem que ser natural. Até aquela história, né? Até se for cliente, né? A gente saber identificar o cliente chato e sair dele é importante também. Dá alta pra ele, né? Dá alta pro cliente chato. E o cliente chato, às vezes, não é que ele é chato. É que ele não se conecta com a sua essência. Ele não se conecta com a sua essência. Ele não tem os mesmos valores, né? Ele não tem a mesma visão de vida, de mundo que você tem. Exato. E tudo bem. Por isso a gente tem muitos profissionais em todas as áreas e muitas empresas também, né? Então, cada um vai para onde se sente bem, se relaciona. Assim como a gente também. Sim. A gente frequenta um lugar, frequenta profissional, frequenta empresa, restaurante, que a gente se identifica. Com certeza. Né? Exatamente. Então, é um pouquinho disso. Eu vou finalizar aqui... com ping-pong. Eu nunca fiz isso, mas me deu uma ideia. Eu acabei de ler aqui algumas perguntas que meu time maravilhoso deixou aqui pra mim. É muita coisa que a gente não vai conseguir entrar, mas eu acho que se a gente conseguir passar com uma dica bem simples e rápida de cada pergunta, a gente vai abranger muita coisa pros profissionais. Só lembrando, gente, que o Papo de Pele é um podcast com apoio do Medbanking, tá? Então, depois se vocês não sabem o que é Medbanking, clica no link aí abaixo, entra lá no site que vocês vão entender. Mas pra gente finalizar, é muito assunto. Eu poderia ficar aqui horas falando de marketing. Eu amo, apesar de ser um assunto bem complexo, porque entra em várias vertentes da empresa, da pessoa. Eu vou tentar abranger aqui várias ideias e você vai me ajudar com isso. Então, eu vou falar uma pergunta, você me fala o que vem na sua cabeça. Vamos lá. Marca pessoal, o quanto é importante para rede social hoje? Essencial. Muito importante. Acho que o grau de importância de uma marca social é fundamental ter essa construção de branding, de marca, de onde você quer, a persona que você quer atingir, o público que você quer atingir, mas identificar quem você é primeiro, quem a sua marca é e ter estratégia para fora. Acho que é uma das primeiras coisas que o médico profissional tem que fazer e tem que se preocupar.
Uma dica para quem está começando. Uma dica para quem está começando. São muitas dicas, mas eu vou falar uma dica principal, que eu acho que é faça com excelência. Para quem está começando, eu acho que faça com excelência aquilo que você ama e entregue para o mundo quem você é, essa excelência no que você faz, também com excelência, né? Então, mesmo que você for gravar um vídeo caseiro, mesmo que você for atingir ou estar ali atuando em qualquer rede social, faça isso com excelência também. Então, entregue um vídeo que tenha conteúdo. Não fale em excelência de visual, porque tem que estar com a melhor luz, tem que estar... Não, mas com conteúdo que influencie, com conteúdo que entregue, com a informação que a pessoa acredite. Que você acredite e que você faça os seus pacientes acreditarem. Eu acho que é uma das principais dicas aí que eu posso dar. Um não. Um não o quê? Não faça? É. Não tenha vaidade. Eu acho que a vaidade é o maior erro nas mídias sociais, né? Esse marketing da vaidade não funciona mais hoje, né? Hoje a gente não está posicionando um profissional, uma empresa, pelo número de seguidores, pelo número de pessoas que curtem, né? Isso é muito mais hoje, a gente está falando muito mais hoje sobre conteúdo de qualidade, sobre se comunicar, sobre entregar, né, o que a gente quer de conteúdo para esse paciente, para esse cliente, com qualidade e solucionando os problemas que ele tem, né? Apresentando a solução para os problemas dele e tendo um diálogo. Sim. E uma coisa que nada adianta, que é um não também, além da métrica da vaidade, é fazer tudo o que você quiser fazer no seu site, no seu WhatsApp, na sua mídia social, sejam em todas as redes diversas de e-mail marketing, e não responder o seu paciente. Então, você pode bombar na mídia social, mas se você não responder esse público, você perde credibilidade. Deixar no vão. Deixar no vácuo não dá. Então, assim, não dá para deixar no vácuo. Então, você tem que ter alguém. Se você não dá conta, coloca alguém para te ajudar. Que seja um assistente, pode até ser um médico, pode ser um técnico de enfermagem, alguém que te ajude. E não meça o seu sucesso pela métrica da vaidade. Eu acho que é isso. É uma coisa que eu nunca fiz e que eu sempre fui super espontânea. Eu até via colegas, né, e falando, porque não sei o que. Eu falei, gente, é conteúdo que eu quero entregar qualidade, eu quero entregar informação. E eu quero que o público que me acompanhe seja o público que se identifica comigo, Exato, né? exato. Então, acho que é devagar. É devagar que a gente vai em tudo na vida que a gente faz, é devagarzinho que a gente vai seguindo, né? Uma rede social, se você fosse postar numa única rede social. Hoje, depende muito do seu público. Pra mim, hoje, Instagram. E eu tô vendo uma migração aí pro TikTok, que ainda é um público mais jovem, né? Eu tô praticamente quarentona, né? Então, o meu público foi me acompanhando nesses 10 anos. Então, mas eu vejo que as filhas das minhas pacientes estão ali. E elas... E a sustentabilidade da marca está na geração nova. Então, eu acho que tem muito aí, muita coisa nova para acontecer. Mas hoje eu acho que, principalmente para mim, o que mais funciona é Instagram e o WhatsApp com resposta de qualidade e um pouquinho de e-mail marketing, quando esse paciente, esse cliente, ele cede o e-mail para você, claro. Torna uma forma ali de você conseguir passar um pouquinho mais de conteúdo mensal para ele do que você faz. Dentro da clínica, tirando essa parte digital, o que de marketing é essencial? Bom, então acho que dentro da clínica o marketing é fundamental. Então é tudo ali pensando em vendas, né? Sim. Empresa de venda. A gente não é... Na verdade, a gente não é uma empresa que vende injetáveis e laser, né? Nós somos uma empresa que vendemos serviços, né? E o nosso serviço é o laser, é o injetável, são tantas outras coisas que a gente tem. A consulta médica. Isso é uma empresa de serviços. E as empresas de serviços, para se venderem, é claro que com esse funil que a gente construiu, atuando em todas as mídias sociais possíveis, não necessariamente em todas, mas se você começou com uma, ok, esse paciente vai chegar até você. Não dá para pecar. Se esse paciente chegou até você, até dentro da sua clínica, dentro do seu negócio, ele quer consumir você, ele quer consumir o que você tem. E a gente não pode errar. A jornada do paciente ali dentro da clínica, eu acho que é fundamental. Tanto no pré, né, nessa parte, quanto no pós. E uma coisa que você disse, principalmente, é o alinhamento com a equipe. Então, tudo tem que estar muito alinhado, desde o nome do paciente que entrou ali. Já pensou se o manobrista pergunta o nome dele, aí a recepcionista pergunta de novo, aí a técnica de enfermagem que chama ele pergunta de novo, aí a médica pergunta de novo. Então, o campo de observações hoje que existem em vários sistemas de agendamento é muito importante para a gente conseguir dar continuidade nesse paciente e um pós-venda muito importante. Não só pensando
no gasto dele, mas pensando no pós, como empresa que é uma clínica, pensando no pós desse paciente, né? Como que ele está no dia seguinte e quando ele tiver uma dúvida e ele entrar em contato com a clínica, ele tem que responder. Isso é importante. As pesquisas mostram que quando a gente demora, pelo Google mesmo, quando a gente demora mais de 24 horas para responder um paciente, ou seja, um cliente, a gente está perdendo 60% de credibilidade. Então, não dá para deixar para o dia seguinte. E às vezes a demanda é muito grande desse pós de dúvidas. Então tem que ter alguém na clínica que fique responsável por essa parte interna do paciente que saiu dali, que está com dúvidas no que ele fez. Ele precisa ser respondido. No início a gente dá conta no nosso próprio WhatsApp. Era eu e eu. Né? Ali era mensagem, era o WhatsApp. Mas chega um ponto, quando você tem mais profissionais, que você precisa, seja a sua área de enfermagem, se vai ser a sua área de recepção. Ou ter uma área de atendimento. Ou ter uma área de atendimento, de vendas, de concierge. Mas alguém tem que dá conta desse recado. E uma coisa que ajudou muito a gente internamente nos últimos 2 anos, Andressa, foi a gente ter criado um sistema de WhatsApp. Então, quando chega algum paciente perguntando algum assunto, por exemplo, ele quer saber sobre alguma coisa da venda, de preço, de boleto, ou ele quer saber alguma coisa sobre o pós, ou ele quer saber sobre um novo tratamento, a gente etiqueta, né, no WhatsApp e ele vai diretamente para a área. Legal, e a área isso é fica no legal. computador o tempo inteiro e a área recebe, a área tem que finalizar. Então, todos os dias a gente vê se estão todos finalizados, porque se essa área não finalizou e mandou para outra área, porque se ela finalizou alguma coisa ali e ela quer, por exemplo, o paciente tem outra dúvida, você tirou a dúvida sobre a dor dele do pós-procedimento, mas aí ele já quer saber o valor de um outro procedimento. Então, peraí, você tem que etiquetar e mandar para concierge de venda. E isso nunca, ou não fecha nunca, ou tem que ter uma finalização. Então, isso é uma coisa que a gente vê diariamente. E às vezes acontece de errar, né? A gente é passível de erro, mas tudo que a gente tenta fazer... E o erro tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem errar. E tá tudo bem errar, mas a gente tenta, na melhor do possível, consertar, né? Ai, que legal. Que legal. Doutora, eu só preciso finalizar porque eu preciso finalizar, entendeu? Falar de marketing com a deusa do marketing é difícil, né? Aí, uma última pergunta que é muito importante. Se você fosse eleger um único equipamento para investir hoje? Hoje... Ultraformer. Eu sabia que ela ia falar isso. E eu falo isso, na verdade, agora o MPT, né? Porque ele é melhor, mais caro, mais bacana. Parece um ET, adianta, parece né? um ETzinho. Não, mas ele é muito melhor mesmo. Em questão de dor, em questão de resultado. Entrega muito mais, né? Então, isso que eu falo para os pacientes. Ele entrega mais, por isso que ele é mais caro. Porque ele entrega mais. E custa mais caro também. Eu sabia a resposta, por isso que eu perguntei. Você acha que eu ia colocar a Medicines em risco? Já pensou se eu respondesse outra? Não, mas tem muitos equipamentos no mercado bons. Muitos tem equipamentos. Muito bons. Ó, fiz Lavian ontem. Então vai ficar com a pele maravilhosa. Ontem eu fiz o pré, falei, vou aparecer, já vou fazer. Mas eu amo, eu acho que o ultrassom microfocado em geral e macrofocado, eu falo para muitos assim, quando nos cursos de gestão, eu falo para os meus alunos também que não é uma plataforma, mas é como se fosse, porque a gente consegue entregar diversos tipos de tratamento. A gente consegue tratar rosto, corpo, cabelo, região íntima, e a gente consegue tratar gordura e flacidez. Então, assim, é completo. Pra quem hoje, tá começando... se eu começasse hoje, eu começaria com certeza. Talvez com outras coisas, mas não deixaria faltar um Ultraformerzinho, um ETzinho ali, não. Ah, que maravilhosa. Gente, muito obrigada por terem ouvido a gente até aqui. Doutora, muito obrigada mais uma vez. A gente pode marcar um parte 2 para falar mais especificamente de estratégias de marketing. Eu fico muito feliz de ter você aqui, que eu acompanhei a sua história desde o início. Você fez parte da história da Medicines desde o início. Falando desse tema que serve para todos os profissionais. Gente, marketing é importante sim, imagem pessoal é importante sim, independente de qual profissão você esteja, independente do seu objetivo. É importante a gente se preocupar sim em nos vender. Então, a doutora fez isso com muita assertividade nos últimos anos e não é à toa que hoje é uma das principais referências aí na dermatologia. Muito obrigada, viu? Obrigada. E não dá para parar, né, Andressa? Eu vou finalizar dizendo que uma coisa assim, não existe nada impossível, né? E eu sempre gosto do impossível. Então, deixo aqui com uma frase de Walt Disney que eu prefiro o impossível porque lá não tem concorrência. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente dá um serviço de qualidade, a gente acha o nicho certo e faz a coisa da maneira certa, com excelência, não existe concorrência. Então, e eu ainda sou um pouquinho mais agressiva. Gente, a concorrência é fraca, tá? O que tem lá fora, se você fizer o mínimo de excelência, entregar o job to be done, entregar o que precisa, você já tá anos-luz na frente da concorrência. E tem uma frase também que é muito legal, que falam assim, empresas pobres,
elas ignoram os concorrentes. Empresas médias, elas imitam os concorrentes. Empresas de sucesso, se você quer ter sucesso, na verdade, você deve inspirar seu concorrente, né? Sair na frente, fugir do que é normal, fugir do que é padrão e ousar. Então, acho que ousem na mídia social, façam o que é parecido com vocês e vão atrás, porque a lua é bem ali, né? Vambora. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada. Agradeço vocês até aqui. Curtam os outros episódios. Não esqueçam de ouvir todos os disponíveis. E lembrando mais uma vez que o Papo de Pele é um apoio do Medbanking. Obrigada. E eu sempre esqueço de me apresentar. Tem essa questão. Eu ainda não aprendi a fazer podcast. Para quem não sabe, eu sou Andressa Mundinha. Estou à frente do marketing da Med Systems. Deixa o seu arroba aqui pra gente. Meu arroba, DRA, Giovana Moraes. Tem gente que fala DRA, Giovana Moraes, mas é doutora Giovana Moraes e grupo Giovana Moraes. Gente, é importante vocês seguirem a gente também, @papodepele.br. Sigam lá, tá bom? Beijo. Beijo.